Esse verão eu resolvi fazer algo diferente. Vim pra praia pra estudar ondulatória. Hora do Enem no ar e hoje a gente vai das ondas até as estrelas. Radical! Você já imaginou que legal viver fotografando estrelas? Essa atividade tem nome, astrofotógrafo, e a gente vai saber tudo da área com ele, ganhador do mais importante prêmio de astrofotografia do mundo, Kiko Ferben. Mas antes, a gente propaga conhecimento ao ritmo das ondas com o professor Sandro Fernandes. E aí, professor? Tudo bom, Dá uma Lante? Como sumida, tá? professor. É isso aí. Estamos aí, Seja de bem-vindo volta. de volta. Que bom. A gente sabe que o Enem tá aí, atrás da porta. Mas dá tempo de dar um gás, certo? Isso, verdade. O que o candidato precisa saber sobre física? Olha, existem 3 grandes áreas da física que elas cobrem praticamente 75% das questões de física do Enem. Das 15 questões de física, normalmente são 15, você tem mecânica, a parte de termologia e a parte de ondulatória. Mecânica, o aluno deve focar na parte de potência, trabalho, o teorema trabalho como sendo variação de energia cinética, que tem caído nos anos anteriores, não é isso? As leis de Newton. Da parte de termologia, não esquece de dar uma olhada em termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, né? Não apareceu no ano passado e tem chance de aparecer esse ano. E na parte de ondulatória, estudar os fenômenos ondulatórios, né? A equação fundamental é importante que você saiba. E é nessa onda que a gente vai pra questão. Roda aí! Vamos lá, então? As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Então vamos lá. Bom, ele falou da escala diatônica, é uma sequência de notas musicais e ele também menciona uma outra coisa, altura, ordem crescente de altura. O que é um som alto? Isso é um som alto? Isso é um som forte. Som fraco. Som forte, ok? A altura do som a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso, beleza? O som alto é o som de alta frequência. Som baixo, som de baixa frequência. Beleza? Tranquilo? Então, som alto, som agudo, som baixo, som grave. Como ele está propondo aqui, pessoas, a sequência das notas musicais na escala diatônica é em ordem crescente de altura, ou seja, a nota Dó é a mais baixa, Si é a mais alta, ok? Outro termo interessante para você observar, essa oitava. O que é uma oitava? Uma oitava é essa sequência aqui, ó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Primeira oitava. Depois do Si, vai repetir toda a sequência de novo, só que numa frequência mais elevada, numa oitava acima. Então, depois do Si, volta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, uma oitava acima. Beleza? E assim por diante. Ok? Pois bem. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Então, para as ondas, são 3 as características fundamentais: velocidade, comprimento de onda e frequência, beleza? As 3 se relacionam com a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Velocidade de propagação é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Tudo bem? Bom, a gente já sabe que a nota Si é a que tem a maior frequência. Mas o que é constante aqui? A velocidade de propagação. Por que a velocidade é constante? Porque nós estamos falando de ondas sonoras provavelmente se propagando pelo ar. Então, se é o mesmo meio de propagação,
todas as ondas sonoras têm a mesma velocidade. Então, a velocidade das ondas sonoras é o fator constante na nossa análise. Beleza? Para finalizar essa análise de uma forma bem clara, bem simples, lambda vezes f estão se multiplicando. Quer dizer que essas duas grandezas, nessa nossa análise, são inversamente proporcionais. Quer dizer, a nota musical que tem a maior frequência é a que tem o menor comprimento de onda. Portanto, a nota si é a que tem a menor comprimento de onda. Resposta certa, letra E. Tudo bem? Eu espero que você tenha clareado sua dúvida. No mais, ficamos por aqui. Valeu, hein? Até mais. Valeu, Plaça! Tem que entender muito de música para acertar essa questão? Na verdade, não. Mesmo que o aluno não tenha muita afinidade com a parte musical, não goste muito de música, ele consegue resolver o problema. Geralmente, quando isso acontece, de ter algum tópico específico, uma situação mais específica, no próprio texto da questão, ele já te orienta, né? O principal aí são justamente os conceitos de ondas e, na verdade, ele está relacionando nota musical, né? Então, se o aluno estudou bem essa parte de relação entre velocidade, frequência, comprimento de onda, ele consegue resolver o problema. A gente fez uma super revisão de ondulatória no programa 234. Procura lá no YouTube. Bora relembrar os princípios de ondulatória? A equação fundamental da ondulatória, ela relaciona três grandezas principais. A velocidade de propagação. A velocidade de propagação depende do meio em que a onda está se deslocando. Então, por exemplo, você, onde é que você é mais rápido? É correndo ou nadando? Correndo. Exatamente. Com as ondas é exatamente a mesma coisa. A onda sonora é o contrário. A onda sonora, como ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Quanto maior for a densidade, mais rápido ela se desloca. Agora, a onda eletromagnética, não. No caso da onda eletromagnética, quando ela está viajando no vácuo, ela tem uma velocidade máxima. Quando ela muda para outros meios, ela reduz a velocidade de propagação. Então, a velocidade de uma onda está relacionada ao meio em que ela está se propagando. É a primeira grandeza. A outra grandeza importante é a frequência. A frequência depende da fonte. A fonte é o que vai gerar a onda. Por exemplo, a gente está batendo papo aqui agora, a gente está conversando. Qual é a fonte dessa onda sonora? São as minhas pregas vocais vibrando com uma determinada frequência. Então, essa vibração passa para as moléculas do ar, entra no teu canal auditivo, faz o teu tímpano vibrar com a mesma frequência das minhas pregas vocais. Caramba! Ou seja, uma onda é isso, é uma propagação organizada de um desequilíbrio que você cria no teu sistema. Então, frequência tem a ver com a fonte. A onda foi criada, a frequência não muda mais. E a velocidade vai mudando de acordo com o meio de propagação. E como a velocidade muda, o comprimento de onda também vai mudando. Quando você tem uma mesma frequência, velocidade aumenta, comprimento de onda aumenta. Velocidade diminui, comprimento de onda diminui. Quando você tem a onda no mar, por exemplo, lá no oceano, ela viaja com uma velocidade maior e um comprimento maior. Conforme ela vai se aproximando da praia, a altura vai diminuindo, ela vai perdendo velocidade e vai diminuindo também o comprimento de onda. Lá na beirinha da praia chega aquela marolinha com comprimento de onda pequeno, mas a frequência sempre é a mesma. E como o professor Plaça lembrou, não pode confundir som alto com som forte. Exatamente. Em ondulatória, tem duas coisas que o aluno precisa focar bem. Uma delas são os fenômenos ondulatórios. Quais são eles? 7 principais. A reflexão, a refração, difração, interferência, efeito Doppler, ressonância e polarização. Na parte de acústica, que tem a ver diretamente com a questão que o professor resolveu, você tem as qualidades fisiológicas do som. Qualidades fisiológicas porque tem a ver com a fisiologia do nosso ouvido. Então você tem 3 qualidades. Uma delas é a altura, que a gente precisava para resolver essa questão. Então o que é um som alto? Um som alto é aquele som que tem uma alta frequência. Alta frequência significa que você tem um baixo comprimento de onda. É como se você tivesse as ondas menorzinhas. Por isso que o som agudo ele incomoda tanto a gente. Porque como tem um comprimento de onda menor, ele consegue entrar, difratar no nosso ouvido com mais facilidade e incomodar a gente. Já um som baixo é um som que tem uma frequência mais baixa. E ele tem um comprimento de onda maior, que é o som mais grave. Então, quando a gente fala em altura, a gente está falando no som agudo, que é o som que tem uma frequência maior, e um som grave, que é o som que tem uma frequência menor. E quais são as outras 2 qualidades fisiológicas do som, professor?
Então, a primeira, como nós vimos, a altura. As outras duas são intensidade e o timbre. A intensidade tem a ver com a amplitude da tua onda, tem a ver com a força, né? Então, você pode ter um som forte ou um som fraco. O som forte é aquele que tem uma amplitude maior. O som fraco é aquele que tem uma amplitude menor. Isso tem relação com a energia que a onda está transportando. Agora, no dia a dia, as pessoas confundem um pouco isso, né? Então, por exemplo, quando você vai mexer no aparelho de som e você muda, você gira, né? Você aumenta o volume, como as pessoas dizem no dia a dia. Na verdade, você está aumentando ali a intensidade do som. Porque por uma mesma frequência, você pode ter um som com uma força maior e uma força menor, dependendo da amplitude. A altura tem a ver com a frequência. Aí o som pode ser um som alto e um som baixo. E a amplitude é que vai dizer se o som tem uma intensidade maior ou uma intensidade menor, se é um som forte ou um som fraco. E a terceira A qualidade? terceira qualidade é o timbre. O timbre é o que vai diferenciar, por exemplo, os sons que têm a mesma frequência, a mesma amplitude, mas você vai diferenciar pelo timbre. Por exemplo, uma nota Lá num violão e uma nota Lá numa flauta, até eu, que não tenho muito conhecimento de música, sei de onde veio o Lá do violão e da flauta. Por quê? A frequência é a mesma, mas a forma da onda é diferente. Então isso afeta o nosso ouvido de maneira diferente. Esse é o assunto da questão 81 da segunda aplicação do Enem 2016, caderno azul. Música, física, matemática, tá tudo interligado, certo? Uma das maneiras que você tem de enfeitiçar o aluno quando você está trabalhando essa parte de acústica é justamente ir para o lado musical. Porque o aluno que gosta de física, ele já gosta de tudo. Mas o aluno que não tem muita afinidade com física, mas ele gosta da parte artística, ele gosta de ouvir uma música, então ele vai interagir melhor com você. E matemática também, né? Não é à toa que o próprio Pitágoras já tinha feito alguns trabalhos envolvendo isso, né? Notas musicais, escala, a relação, as proporções entre as notas musicais. Quer dizer, começa com a matemática, passa para a física, é uma arte, então tá tudo muito ligado, né? E como os conteúdos de matemática e física conversam na hora de estudar música? Quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, o conteúdo, tem uma parte de ondas estacionárias, tubos sonoros, que tem uma matematização. Isso já agrada o aluno que gosta da matemática, né? Não agrada aquele que não tem uma afinidade com a matemática também. Agora, quando você percebe que você está estudando acústica e tem alguns alunos na sala que têm uma relação boa, às vezes tocam algum instrumento, alguma coisa desse tipo, eles conseguem perceber com mais facilidade, conseguem interagir melhor na aula com você. Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje de manhã. Eu estava dando aula e falando sobre qualidades fisiológicas do som. Aí estava falando sobre difração, som agudo, som grave. Expliquei a diferença do som agudo para o som grave. Um aluno que toca violino, chegou e falou assim, professor, então eu acho que é por isso que os instrumentos maiores emitem um som mais grave. Quer dizer, ele poderia até não ter uma relação boa com a física, mas ele imediatamente fez a relação. Quer dizer, um som mais grave, um comprimento de onda maior. E ainda tem a história do baixo, quer dizer, o baixo, ele se chama baixo até por isso, porque ele tem uma frequência baixa. Isso pode aparecer no Enem? Com certeza, mas se aparece, como aconteceu nessa situação, se tiver algum detalhe diferente que não sejam as qualidades fisiológicas em algum fenômeno, né, ele vai explicar, ok? Tipo aqui, ele falou das escalas, por exemplo, mas ele disse lá quais são as escalas, entendeu? Dó, ré, mi, fá, sol, ele explica isso. E aí, nessa explicação, o aluno só tem que saber qual que tem a frequência maior, qual que tem a frequência menor. E o candidato que não está acostumado com os termos oitava, escala diatônica, como faz? Olha, ele pode até pegar, ir para a internet, pegar um livro de física, né, e estudar isso. Mas no livro de física isso não está muito aprofundado, não. Você vê que no texto da questão ele diz o que é uma escala diatônica, né? Existem mais de uma, existem outras. A mais tradicional que a gente utiliza aqui no Ocidente é essa, que a questão apresentou. Há outras, várias. Então não tem como o aluno conhecer tudo isso, decorar tudo isso. E a mesma coisa as oitavas. Mesmo se ele não soubesse, né? Porque a oitava é justamente por isso. Você tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, vai repetir a oitava nota. Né? Então, por isso que ele chama de oitava. Então, por exemplo, você tem um Lá que tem 440 Hz de frequência. Quando você pega a oitava acima, você tem 440 vezes 2, você tem 880 Hz. Quer dizer, a mesma nota, só que numa oitava acima. Então, quer dizer, não vai fazer diferença para ele se ele nunca ouviu, né, oitava,
primeira, segunda, diatônica, mas se ele, por exemplo, já estudou um tubo sonoro, se ele sabe o que é um harmônico, que a gente discute isso quando está estudando um tubo sonoro, ele vai resolver o problema sem nenhuma dificuldade. Quando a gente aprende tudo isso, professor? Terceiro ano. E o melhor de tudo, pertinho da prova. E pra galera que quer saber um pouco mais sobre música e física, qual é a dica? Olha, eu trouxe 3 dicas interessantes. Uma delas é para procurar no YouTube, que é um vídeo muito antigo, muito legal, que é o Tio Patinhas no País das Maravilhas. Aí. É um vídeo muito famoso em que ele discute as escalas, as notas, a razão áurea, né? Então, um desenho do Tio Patinhas, muito legal. Outra dica, vai aparecer o link aí para vocês também, é visitar o site, a página do Instituto de Física do FRJ, nesse link aí, que tem uma série de aplicativos interessantes, inclusive de acústica. E a terceira dica é um livro, né? Para quem tiver interesse em se aprofundar de uma maneira bem agradável, né? Nesse mundo que relaciona a música e a física, é o livro chamado O Jazz da Física, um livro também muito interessante. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela presença, Ótimo. pela aula. Obrigado a você aí, tudo de bom. Valeu, professor. Imagina ter 33 anos e ganhar uma das categorias do prêmio mais importante de fotografia astronômica do mundo. O dono dessa façanha? Kiko Ferben. Seja bem-vindo. Falei certo o nome? Falou certíssimo. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vem cá, como isso aconteceu? Esse era um concurso que eu já me interessava muito. Eu tinha comprado edições anteriores do livro, que é formado após o concurso. E me motivava muito ver as fotos, né? É um livro completo, com várias categorias diferentes, de fotógrafos fazendo trabalhos incríveis. Então eu mandei uma foto minha para lá, mais com o intuito de participar do concurso. E, por acaso, acabou sendo escolhida uma das minhas imagens. E eu venci uma das categorias e foi muito legal para me motivar a continuar fazendo esse trabalho e fazer novas fotos, novas imagens e buscar novos desafios. E qual era o objeto fotografado? O objeto era a Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia que orbita a nossa Via Láctea, e é possível, inclusive, ver ela a olho nu em locais sem poluição luminosa aqui do Brasil. E como a gente se torna um astrofotógrafo? A maior matéria-prima para se tornar um astrofotógrafo, como muitas outras profissões, eu imagino, né, é a curiosidade. É você sentir curiosidade sobre um tema e você correr atrás dele para aprender mais, né? Se você é uma pessoa que se interessa, por exemplo, sobre astronomia e quer interagir mais com a astronomia, você fotografar os céus é uma forma incrível de você interagir com aquilo, né? E como a física faz parte do seu dia a dia? De uma forma muito prática, as lentes fotográficas são todas compostas por uma ótica complexa, por exemplo. Então, eu conhecer um pouco mais sobre ótica me ajuda a galgar passos e usar o meu equipamento de uma forma melhor e mais completa. Então, conhecimentos em química, por exemplo, também são muito bacanas. Por que aquele objeto emite uma luz vermelha? Por que o outro objeto emite uma luz amarelada? Por que uma nebulosa emite uma luz azulada? Então, todos esses aspectos se envolvem em física, química. Eu sempre busco, nas minhas publicações, além da fotografia, ter também uma explicação do que está por trás daquele objeto. E qual foi o fenômeno mais irado que você já fotografou? Não foi necessariamente um fenômeno astronômico, mas foi uma experiência que eu vivi e fotografei. Eu estava no deserto do Atacama, no altiplano, a 4.800 metros de altura, num frio de menos 15. E eram mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, a gente já estava fotografando, eu e um outro colega, a partir de umas 9 horas da noite. A gente já tinha uma boa quantidade de horas fotografando, a gente já estava cansado. E quando deu mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, o vento que estava no local, nesse altiplano, simplesmente desligou, parou de ventar. E a gente estava próximo de umas lagunas, muito rasinhas, né? Umas lagunas com água, né? E essas lagunas, quando não tem uma interferência do vento, elas viram espelhos. O que aconteceu? Eu estava próximo de uma dessas lagunas quando o vento parou e o céu estava esplêndido, né? O céu do Atacama é muito bonito. E o que aconteceu foi que o céu estava refletido perfeitamente no chão. Então parecia que eu estava olhando um espelho no chão, eu via as estrelas, eu via a Via Láctea refletida no chão. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei próximo dessa laguna, né, e olhei para baixo, o meu cérebro teve uma reação de vertigem. Parecia que eu estava chegando na beira de um abismo, já que eu estava vendo o céu no chão. E eu fotografei essa situação, inclusive. Você vê na foto a Via Láctea, e a Via Láctea toda refletida nessa laguna. Foi espetacular, essa eu nunca vou esquecer. Quanto tempo leva um clique desse? De 3 a 2 minutos de exposição, mais ou menos. A fotografia diurna, se a gente vai, por exemplo, numa praia fotografar, a câmera, o setup da câmera, você pega o segundo e divide ele por 4.000, 2.000, 1.500. Isso é comum no meio fotográfico, você saber esses tempos de exposição, ou seja, é um tempo muito rápido. A foto é formada com uma velocidade incrível porque naquele momento, naquela situação, não tem muita luz. A fotografia noturna é o contrário, você precisa justamente de muito tempo de exposição porque a quantidade de luz é pouca.
Então, as minhas fotos, é comum as fotos durarem desde 2 minutos e algumas outras fotos até mesmo terem 2, 3 horas de exposição integrada. Tá, mas a Terra tá se mexendo. Você tá com uma exposição longa. Como faz para não borrar? Eu tenho um equipamento chamado uma montagem equatorial, que no meu caso é portátil. Existem montagens equatoriais grandes. E esse equipamento, quando está propriamente alinhado, ele cancela, hipoteticamente, né, para a câmera que vai em cima desse equipamento, a rotação da Terra. Pra gente, a gente quando está num céu estrelado, a gente tem a percepção que o céu está rodando, que o céu noturno está rodando. Mas a gente sabe que quem está rodando, na verdade, somos nós. Esse equipamento alinhado, ele roda junto com a Terra, e anula a rotação do céu na perspectiva da câmera. Então, se eu tiver a câmera parada e fizer uma foto, por exemplo, de 2 minutos, as estrelas vão correr. Que nem quando a gente tira foto de uma cidade e vê as luzes dos carros vermelhas riscando. A mesma coisa acontece com as estrelas. Justamente porque nós estamos nos movendo, a Terra está girando, e o céu, na verdade, está parado. Então, a estrelinha na perspectiva da câmera fica paradinha ali a noite inteira. E aí eu consigo essas exposições longas. E quando você já ajeita o equipamento, tá lá preparado para tirar a foto e entra uma nuvem na frente? A frustração astronômica? Com certeza. É uma pergunta legal, Landy. A gente, dentro de grande cidade, fica muito apartado da natureza de uma forma geral, né? Sempre que a gente tem uma atividade na nossa vida, é interessante a gente abraçar ela como um todo. Qualquer coisa que a gente faz tem pontos positivos, negativos, existem vitórias e frustrações, né? Então, juntando esses dois temas, o mundo natural e as frustrações, as primeiras vezes que eu fui fotografar em algum lugar, que houve um dispêndio de tempo para ir até o local, planejamento e tudo mais, e o tempo fechou, eu fiquei frustrado nas primeiras vezes e guardei essa frustração como uma forma negativa. O que eu aprendi com o tempo é você usar esse acontecimento, que pode ter um viés de frustração, gerenciar essa frustração e entender que, no meu caso, eu estou fotografando a natureza, estou fotografando o cosmos. E que a natureza não funciona porque eu quero, a natureza funciona da forma dela, né? Agora, eu imagino que para fotografar fenômenos celestes você precisa de um equipamento enorme, aquele monte de coisa, um telescópio. Como é que é o equipamento? Existem equipamentos enormes como esse. Infelizmente, aqui no Brasil, é difícil adquirir esse tipo de equipamento. Seria incrível se fosse mais fácil. Eu acho que a astronomia e a astrofotografia explodiu no Brasil. O povo brasileiro é muito comunicativo e é muito curioso. São dois aspectos muito bacanas da nossa cultura. Bom, dito isto, o que eu procuro fazer é usar equipamentos menores, mais portáteis e mais fáceis de comprar aqui no Brasil. Então, eu uso basicamente equipamentos fotográficos, uma lente de câmera fotográfica, tripé e essa montagenzinha equatorial que eu mencionei antes. E sempre me surpreende muito o que um equipamento portátil e teoricamente simples como esse consegue produzir de resultado dentro da astrofotografia. Eu vivo me surpreendendo com que os objetos que eu consigo captar, a clareza que eu consigo captar é muito, muito, muito interessante mesmo. Falando em objeto, qual foi o mais distante que você já fotografou? Bom, dentro do aglomerado de Virgo tem uma galáxia que está... Desculpa, esse é um aglomerado de galáxias, inclusive, né? O aglomerado de Virgo são várias galáxias próximas. E eu fotografei um objeto a mais de 80 milhões de anos-luz de distância da gente. 80 milhões de anos-luz. De anos-luz. É difícil conceber isso em um tempo humano, né? Mas, por outro lado, de novo, poder fazer uma foto de um objeto que está a 80 milhões de anos-luz, que é uma galáxia, com equipamento que cabe dentro de uma mochila, é muito, muito recompensador e motivador. Então isso significa que a luz levou 80 milhões de anos para chegar na sua máquina? Exatamente. Esses fótons de luz saíram há 80 milhões de anos atrás dessa galáxia, caminharam pelo espaço e morreram majestosamente no sensor da minha câmera. Kiko, para quem quer saber mais sobre esse assunto, qual é a sua dica? No Facebook, Landy, tem uma página aberta ao público chamada Astrofotografia Amadora. E lá, amadores que fotografam o céu de todos os níveis de conhecimento expõem as suas imagens lá e justamente colocam o setup que usaram, os equipamentos que usaram e as técnicas que usaram. E eu gostaria também de dar 2 dicas de canais de YouTube excelentes para quem quiser pesquisar. Um deles é o Space Today, muito bom em português, e o segundo é o Poligonautas, também todo voltado para a astronomia, numa linguagem jovem e próxima. Lembrando que tem o ABC da Astronomia aqui na TV Escola. Kiko, muito obrigado mesmo pela presença. Grande prazer. O prazer foi todo nosso. E você? Vai ficar só contando estrelas? Bora estudar e fazer a diferença? Quando bater aquela vontade de rever esse e outros programas, corre lá no youtube.com/TV Escola. E até a próxima!